Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de Redação para o Enem da Faculdade Fabra. Eu sou o professor Everton e vou, junto com vocês, ajudar que vocês consigam garantir uma excelente nota na redação do Enem de vocês. Bom, se eu espero que seja esse, o objetivo de vocês seja ter uma boa nota na sua redação do Enem, primeiro é preciso que vocês compreendam que vocês precisam convencer o avaliador, o professor, o profissional que vai estar ali para corrigir a redação de vocês. Então, você precisa convencer ele que você merece essa nota. Você merece essa nota boa, excelente, é claro. Bom, é preciso que vocês comprovem a sua ideia, o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Em se tratando da redação do Enem, a proposta dessa redação, ela sempre vai ser uma situação-problema, seja em um nível mundial ou a nível de Brasil. Geralmente, nas últimas provas, tem ocorrido, de termos uma abordagem de situações-problema mais voltada para as situações-problemas do Brasil, ok? Bom, nós temos sempre que pensar nesse problema, no ponto de vista educacional. O que nós podemos fazer para mudar a cultura, a educação, o pensamento das pessoas para o melhor, para o bem comum? Uma pergunta que você, candidato, candidata, sempre precisa fazer ou acaba se fazendo, e se eu não souber fazer nada, professor? Bom, vamos lá. Primeiro, não tem como você não saber nada. Dificilmente vocês vão ter uma abordagem temática de uma situação-problema, de um tema, de um assunto que ninguém saiba nada. Sempre vai ser um problema de um ponto de vista nacional, para que você consiga abordar de alguma forma. Se, porventura, ocorrer isso de você realmente não saber nada sobre esse tema, a própria prova do Enem, ela vai ajudar você nesse ponto. Porque a prova ela é composta com 2 ou 3 textos de apoio. Tá? São textos chamados de textos motivadores. Esses textos, eles vão ajudar vocês a entender sobre esse assunto proposto. O Enem, então, ele te dá um tema e, além desse tema, um conjunto de textos para que você tenha uma melhor abordagem. Não tem como, sendo assim, que você não saiba nada, que você não tenha condição de escrever nada. Bom, quando você vai fazer um Enem, quando você vai fazer um vestibular, uma prova de concurso público, é a sua obrigação pesquisar, ler e se informar, pesquisar diferentes fontes, para que esteja ligado e antenado com os diversos assuntos, temas e situações que estejam ocorrendo no cotidiano do país, tá? E é claro, o corretor fará a correção da sua prova com base em critérios que nós vamos chamar de competências. Vamos a elas. Na competência 1, vai ser avaliado o uso da gramática.
Essa palavra, ela pode até parecer um pouco difícil, mas vocês vão lembrar dessa disciplina, né, dessa parte da língua portuguesa que vocês estudaram. Mas fiquem tranquilos, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bom, se você não escrever da mesma forma que você escreve no WhatsApp ou no Facebook, é muito provável que você de cara já tenha uma boa nota garantida nessa competência. O primeiro passo, então, é que você deixe de lado as informalidades, tudo aquilo que está relacionado a uma linguagem informal, uma linguagem coloquial. Depois disso, faça uma pequena revisão, né, de pontuação, de crase, de concordância, para que o seu texto esteja melhor adequado nessa competência. Na competência 2, é avaliado o tipo textual, a abordagem do tema e o seu uso e o uso de dados. Sim, são muitos detalhes, mas vocês podem ter certeza de que vocês não escrevendo um poema e lembrar de não falar sobre batatas, quando você for perguntado, por exemplo, sobre a educação, você com certeza vai atingir uma boa nota. Na terceira competência, o foco já é a organização do texto e essa autoria textual. O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que a redação precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E que o senso comum deve ficar bem longe da sua redação, do seu texto. Desse modo, nunca vocês vão poder utilizar as chamadas frases prontas, jargões, ditados populares devem ser evitados, informações que pareçam muito óbvias, que é o senso comum. Por exemplo, cigarro faz mal à saúde. Todo mundo já conhece essa informação, isso é um senso comum, isso não deve ser abordado dentro do texto. Primeiro, comece a organizar as ideias, tá? Pelo desenvolvimento dessas ideias. Uma redação bem organizada, ela consegue conectar, e ela deve conectar a introdução com o desenvolvimento e com a conclusão. Na competência 4, a palavra-chave é a coesão. O que é isso? É quando você tem a junção, você vai ligar uma ideia a outra, vai ligar uma frase a outra. Vamos lá. Pense em uma bula. Se não houver uma costura, uma blusa, perdão, se não houver uma costura para ligar a manga, a parte do peito, a blusa não existe. Se fosse uma bula de remédio, se você não tivesse aquela ligação, aquele entrelaçamento, né? A justaposição, uma progressão, a sua bula também de remédio não poderia ser compreendida, mesmo que em termos mais leigos. Tá? Essa é a mesma lógica que é para funcionar a redação. Se as frases não forem conectadas, o texto não vai funcionar, pessoal. E para conectar uma frase na outra, eu preciso da coesão, que o texto seja coeso. Como que eu vou fazer isso, professor? Você vai utilizar conjunções, você vai utilizar pronomes, vai utilizar sinônimos, para que o seu texto, além da progressão, ele também tenha uma repetição mínima possível de termos nessa progressão, nessa continuidade. Bom, na competência 5, vai ser avaliado agora a sua defesa em relação ao que você expôs como ponto de vista. Você pode utilizar dados estatísticos, pode utilizar argumentação, né? Uma vez que é preciso solucionar essa situação, problema que é debatido e que é a abordagem.
Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou solucionar? Uma possibilidade é uma proposta de intervenção, mas é claro que você também pode apresentar direto, na conclusão, uma proposta para, de fato, resolver essa situação, problema. Bom, eu tenho que fazer uma redação e ela versa sobre eu dissertar. E o que é isso, professor? Bom, pessoal, dissertar é escrever sobre algo ou alguma coisa. Vamos ao início dessa definição. Na dissertação, não necessariamente você precisa expor a sua opinião, porque existem 3 tipos de dissertação. A dissertação subjetiva é aquela escrita em primeira pessoa. Nela contém sentimentos, emoções. É evidente que as ideias e as opiniões apresentadas ao longo do texto também vão refletir o posicionamento, o ponto de vista do autor. A dissertação expositiva já é voltada para fatos que estão sendo noticiados e discutidos na mídia em geral. Tais acontecimentos são, de certa maneira, inquestionáveis, uma vez que até mesmo seus pormenores também já foram divulgados. A terceira possibilidade é a dissertação argumentativa. Nela, sim, diz respeito à reflexão do que fazemos sobre o tema, ou o que faremos sobre o tema. O ponto de vista do autor é declarado. Você vai interagir com os fatos abordados, com o objetivo final de esclarecer e convencer o leitor em relação a essa opinião que está sendo exposta e expressada por você, que é o autor e que é quem vai tentar e vai conseguir, claro, convencer esse corretor da prova. Então, a dissertação argumentativa, primeira situação, ela deve ser escrita em terceira pessoa, do singular ou do plural. O que eu vou abordar nisso? O que eu entendo como isso? É quando eu deixo o meu texto no modo impessoal. Eu não me coloco de uma maneira tão exposta, tá bom? O escritor, então, ele tende a usar você, autor, você, candidato, candidata, a persuadir para apresentar a sua visão crítica. Contudo, a linguagem que você vai utilizar, ela não deve deixar de ser objetiva. E esse ponto de vista que você vai apresentar, é preciso que ele seja baseado em evidências concretas e reais desses acontecimentos. Se o nosso foco hoje é a dissertação argumentativa, porque ela é o modelo cobrado no Enem. Então, vamos abordar e tratar apenas a dissertação argumentativa. Depois que vocês vão ler o tema, a primeira coisa que vocês precisam fazer é separar as ideias que vocês têm desse tema. Como que eu faço isso? Escreva tudo que vem na sua mente, em tópicos. E aí você vai conseguir visualizar as opções, selecionar as partes que você vai utilizar para conectar entre uma parte com a outra. Então, eu deixo uma dica para vocês. No dia do Enem, faça isso enquanto você está lendo as outras provas. Ter um tempo para processar o assunto da redação e olhar os textos que abordam temas gerais nas provas de linguagem podem também trazer para vocês ideias que só vão beneficiar a sua escrita. Então, você vai fazer essa pontuação, anotação, e depois você vai fazer também uma reflexão enquanto você está fazendo a parte objetiva da prova. Bom, nós já sabemos, é claro, que a função dessa redação do Enem é convencer o leitor da prova de vocês.
sobre o seu posicionamento, sobre o seu ponto de vista e que a ideia que você apresenta é a correta, é a que deve ser seguida. Mas é importante vocês escolher argumentos que comprovem isso, ou seja, que vão justificar o seu ponto de vista sobre esse assunto. Já separou os pontos de vista que podem ser abordados? Porque você vai escrever naquele turbilhão de ideias iniciais tudo aquilo que vier à sua mente, mas depois você precisa separar e elencar por ordem de importância, pelo grau de importância, o que você vai abordar primeiro, o que vai ser o segundo item, o segundo argumento. Então, não esqueça, a redação precisa ter, pelo menos, essa introdução bem separada, um parágrafo de desenvolvimento, mais um parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Cada uma dessas partes, dessa dissertação argumentativa, vai possuir elementos. Vamos a esses elementos? A introdução, ela apresenta-se o tema, o que você vai desenvolver nos outros parágrafos. E você já pode também colocar a sua opinião sobre o tema, já na introdução. Existem duas situações que não podem faltar na introdução. Primeiro é a tese, que é o seu ponto de vista. Tem que ficar bem claro para o leitor. Então, nesse momento, você tem que apresentar a sua opinião em relação à situação, ao problema apresentada pela proposta de redação do Enem. Então, se você é a favor, se você é contra, você já tem que colocar quais medidas precisam ser tomadas também para solucionar esse problema. Vamos a um exemplo? Se a proposta do Enem, dessa redação, fala sobre o desmatamento ilegal, então você vai lá e afirma: medidas devem ser tomadas para que o desmatamento acabe. Pronto. Aí você já demonstrou qual é o seu ponto de vista. O segundo elemento, ou o segundo ponto, o segundo item, que você não pode deixar de prestar atenção, é qual é a técnica que você vai utilizar na sua introdução. Existem diversas técnicas. Vamos falar sobre 4 delas. Conceituar. Essa técnica é muito interessante. Constitui-se basicamente de você colocar qual é o significado da palavra-chave, que resume qual é o tema central do texto. Então, vai servir para esclarecer o seu leitor e apresentar o tema que vai ser tratado. Entenda, o seu leitor, o seu corretor é um professor, porém, você precisa tratá-lo como um indivíduo, como um leitor leigo acerca do tema. Você precisa esclarecer ao máximo esse tema, não abordando, é claro, elementos de senso comum. Vamos a um exemplo. Se o tema é a persistência da violência contra a mulher, você vai lá e escolhe, por exemplo, como palavra-chave, a violência, é claro. Então, você vai lá e conceitua. Exemplo: violência é toda ação marginalizada que atinge de forma verbal ou física ou psicológica o outro, ou seja, a mulher que sofre. Nesse caso, é a violência contra a mulher. E aí você vai dando continuidade na sua introdução. Uma outra técnica é apresentar dados estatísticos. Bom, primeiro, se você vai escolher essa técnica, use um dado que você já tenha lido. Você lembre já no início da sua abordagem, da sua redação. Assim você já vai mostrar para o seu leitor qual é o seu repertório sobre o assunto. Lembre-se de citar a fonte dos dados que você está utilizando e não coloquem jamais um dado fantasioso, um dado fictício, um dado inventado. Bom, exemplo. O tema é a persistência da violência contra a mulher. Então, um exemplo de início de introdução. No mundo, segundo os dados da ONU, Organizações das Nações Unidas,
cerca de 70% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no decorrer de sua vida. Uma pesquisa realizada em 11 países mostra que 6% das mulheres no Japão, 59% das mulheres na Etiópia já sofreram algum tipo de violência. Viu? Você abordou, citou a fonte e apresentou esse dado. A terceira técnica que eu vou apresentar para vocês é quando você coloca uma sequência interrogativa ou apenas uma única frase interrogativa. O que constitui essa técnica? Bom, se você coloca várias perguntas na introdução, elas vão direcionar o desenvolvimento da sua ideia e da sua argumentação. É claro, se eu coloco uma pergunta, eu preciso responder. Então, isso implica que eu tenho que responder todos os questionamentos apresentados. Jamais você tem que deixar o corretor refletindo ou esperando uma resposta dele para a sua pergunta. Não é esse o momento, não é esse o foco que você precisa apresentar. Não é esse o pensamento que você precisa ter e não é isso que você espera da sua redação. Vamos lá. A persistência da violência contra a mulher. No Brasil, as mulheres sofrem cada vez mais com a violência doméstica. Por isso que em 2006 entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que tem como objetivo punir os agressores. Mas essa lei está sendo eficaz? O que é feito após a abertura do processo? Ao utilizar essa técnica de questionamento, de frase interrogativa, você já pode começar o seu desenvolvimento respondendo essas perguntas ou a pergunta principal ou única, né, que você apresentou. Bom, você também pode fazer uma comparação histórica, cultural, social. Nós também podemos pensar nessa comparação como uma alusão histórica. Você vai traçar e vai tratar de um tema no momento anterior ao atual que nós vivemos e vai traçar o que ocorreu desse momento anterior até o momento atual. Lembre-se de não ir muito ao passado, porque vocês têm uma limitação de linhas, um limite de linhas. Quando você usa essa técnica da comparação, você pode, por exemplo, falar de como é a situação em um determinado contexto histórico, sociocultural, e fazer uma comparação com a contemporaneidade no Brasil. Isso demonstra que você possui um repertório cultural, já no início do texto, o que também é, de certa maneira, muito desejado. Vamos mais um exemplo? A persistência da violência contra a mulher, né? Vamos focar um pouco nesse tema, nessa primeira abordagem. Então, no século XVI, a mulher não poderia ter uma ocupação na sociedade, além de cuidar da casa e a família. Agora, no século XXI, a mulher, ou culturalmente, em alguns países muçulmanos, a mulher não pode nem sair de casa sem a presença do marido. Já no Brasil, então você vai dando continuidade falando sobre o momento atual. É um exemplo, tá? Bom, então, como eu já informei, existem várias técnicas que vocês podem utilizar. Você pode escolher aquela que mais se identifica e inicie o seu processo de construção ali da sua redação, tá? Vamos agora para o desenvolvimento. Para escrever um desenvolvimento que cumpra os critérios exigidos para a avaliação do Enem, é essencial que você insira os argumentos, que vão ser a base, ou seja, é o fundamento, é a parte principal, que é o seu posicionamento, a sua tese. A argumentação, ela é muito importante. O objetivo do desenvolvimento é provar
para o leitor que o seu ponto de vista, que o seu posicionamento é o correto. Bom, não se importe com a posição que você tem. Escolha argumentos que você consiga justificar, porque o objetivo é convencer. E se você não consegue convencer, não consegue justificar, nada vai adiantar. Então, você jamais deve usar, por exemplo, termos, estrutura, trechos, frases que sejam subjetivos. Por exemplo, um impossível de se abordar, eu acho. Seu texto não pode ter isso, eu acho. Até porque ele precisa ser escrito em terceira pessoa. Muito menos colocar acha-se. Bom, não é assim que você vai convencer. O ideal é que você aponte argumentos, vá aprofundando no desenvolvimento da redação. Não adianta jogar também uma série de abordagens que você não consiga trabalhar bem no desenvolvimento, no seu texto como um todo. Então, você vai explicar para o leitor de modo a convencer ele sobre cada um dos argumentos que você colocou para serem a base de argumentação da sua tese. Tá? Também tome cuidado na escolha desses argumentos. Como eu falei lá no comecinho, você vai ter o turbilhão de ideias e você precisa elencar. E também você tem que ter muito cuidado com uma palavrinha chamada contradição. Você não pode colocar muitos argumentos que vão um em oposição ao outro. Primeiro que você tem um limite de linhas, uma quantidade reduzida, para o que eu entendo, de um texto. 30 linhas para você abordar não é um quantitativo que você consiga falar tudo. Você tem que filtrar, ok? Então, você também não esqueça dessa palavra da contradição, para que o seu texto, sua redação não fique confusa. Ela nunca pode estar confusa. O desenvolvimento dessa redação tem que apontar aspectos positivos e negativos, mas com cuidado, tá? É preciso que eles sejam sólidos, para que evitem-se as falhas e a confusão, a contradição, tá? Para construir um bom desenvolvimento que sustente as suas teses e argumentos, você pode também fazer uso de técnicas. Vamos a essa técnica que está aí apresentada para vocês, que é o argumento de autoridade. A argumentação de autoridade consiste em apresentar e interpretar a opinião de outros autores. Por que fazer isso no nosso texto? Bom, a resposta é simples. Com o objetivo de dar uma sustentação à sua ideia e que você tenha mais credibilidade no seu texto. Como que eu faço isso? Colocando reflexões de autoridades no assunto. Artista, um líder político, um historiador, um filósofo, um cientista, para que, desse modo, a sua ideia ela também tenha uma fundamentação com argumentos de pessoas classificadas e ditas especialistas nesse tema abordado. Vamos a um exemplo? Vamos lá. Quando citamos, precisamos que a ideia de determinado autor, nesse caso, as palavras dele, fiquem entre aspas. Então, vamos lá. O que está aí destacado na cor vermelha é a citação. Então, o sociólogo Michel Foucault afirma que nada é político, tudo é politizável. Tudo pode tornar-se político. A publicidade politiza o que é imprescindível ao consumidor, à medida que abarca, que engloba, né, a função apelativa associada à linguagem empregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo assim o público-alvo a adquirir esse produto, a adquiri-lo. Como vocês viram aí, está em destaque, está em vermelho. Eu não vou poder colocar tinta vermelha na minha redação, professor. E agora?
Me ajuda, como que eu faço? Gente, você vai colocar isso entre aspas, tá? Um outro exemplo de argumento de autoridade é quando você faz paráfrase. O que que é isso, pessoal? Você vai apresentar uma ideia de outra pessoa, de um outro indivíduo, mas você vai manter, você vai continuar com a significação dele. O que você vai trocar são as palavras. Então, você vai traduzir um trecho, uma parte, com as suas palavras. Isso é a paráfrase. Tá legal? Eu também posso ter, né, mais uma técnica que é a argumentação por exemplificação. Então, vou apresentar um exemplo e essa minha apresentação vai basear, vai fazer parte, né, do meu argumento. Então, vejo os exemplos de muitas experiências positivas em Jundiaí, Campinas, São Caetano do Sul, Campina Grande, sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Também podemos fazer a técnica da alusão histórica. Assim como na argumentação, a intertextualidade é uma das intenções dessa estratégia. Além disso, há uma relação de argumentação por exemplificação também, uma vez que os fatos históricos são meios que podem comprovar determinada afirmação ou uma argumentação. O que é isso? Uma reflexão crítica. Dessa forma, nós temos a alusão histórica. Com a alusão histórica, dois benefícios. Primeiro, uma possibilidade de comprovar a nossa opinião e dar maior credibilidade, já que eu tenho um fato para mostrar isso. Quando você faz uso dessa estratégia, você vai estar comparando o passado e o presente. E a partir dessa comparação, vai produzir uma reflexão crítica em relação a esse recorte histórico que você realizou. Bom, temos aí um exemplo, né, aquilo que está em destaque. Vou fazer a leitura aqui com vocês. Observem que no trecho abaixo, as frases destacadas são as referências. Então, há exatos 122 anos era declarada ilegal a propriedade de um ser humano sobre outro no Brasil. Contudo, a Lei Áurea, curta, grossa e lacônica, não previu nenhuma forma de inserir milhões de recém-libertos como cidadãos do Brasil, muito menos alguma compensação pelos anos de cárcere para que pudessem começar uma vida de maneira independente. Para substituir os escravos, veio a imigração de mão de obra estrangeira, agora assalariada. Os fazendeiros não precisavam mais comprar trabalhadores, podiam apenas pagar-lhe o mínimo necessário à subsistência, e às vezes nem isso. Enquanto isso, o trabalho escravo moderno deu lugar às formas contemporâneas de escravidão, em que trata-se o trabalhador como um animal, explora-se de sua força física aos limites da exaustão humana e cria-se maneiras de prendê-lo à terra por dívidas ilegais ou de uma outra forma. Bom, depois de ter ficado um tempão preparando a introdução e desenvolvimento, você já não aguenta mais aquela redação, né? E ainda tem que fazer a conclusão. Então, resolve escrever qualquer coisa para se livrar. Bom, esse é um dos grandes erros nas redações do vestibular e do Enem. Não importa o tipo de texto, sempre bate aquela dúvida do que escrever na conclusão. Enquanto alguns vão fazer um grande resumo,
Outros apenas param de escrever e deixam o último parágrafo para finalizar o texto. Você precisa lembrar-se que na estrutura da redação do Enem, você tem que ter uma função de retomada, de conclusão, de solução, de apresentar também uma intervenção. Tá? Ela não pode ser somente falar sobre o que você escreveu. Ela tem que ter algo mais. Por isso, vamos conversar sobre a construção dessa conclusão. Então, a regra da conclusão e da construção é, primeiro, cuidado com os conectivos que você vai colocar para iniciar a sua conclusão. Não é preciso que você apresente por fim, por isso, sendo assim, vá direto, tá? Seja objetivo. Depois de usar o conectivo, só para ligar o parágrafo de conclusão, você já coloca o objetivo, a solução, a proposta de intervenção que você tem. Você deve lembrar do objetivo do seu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Perdão. E depois o objetivo do segundo parágrafo. Se você já fez o Enem, ou já viu uma proposta de redação do exame, vai lembrar logo depois que o candidato elabora uma proposta de intervenção, ela tem que respeitar os direitos humanos. Esse é um trecho muito importante, tá? A sua proposta de intervenção, então, ela tem que conter uma ação. O que que você vai fazer? O agente, quem é que vai propor isso? O efeito, para que eu preciso dessa proposta? O modo, a metodologia, como que isso vai ser feito? E detalhar com explicação, com exemplo. Se a sua proposta de intervenção ela precisa de mais estudos, então você também vai colocar isso na sua proposta de conclusão, tá? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos pensar nesse tema. Uma proposta de intervenção, né? Para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, com auxílio de escolas, promova saraus, campanhas em diversas mídias de massa, que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação por meio de incentivo à leitura. Né? Essa leitura de, desculpa o problema aqui no áudio, né, de jornais, de sites confiáveis com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e também, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Então, aí eu tenho a ação, qual é o meu agente, qual é o efeito que eu espero, como que isso vai acontecer, o modo, a metodologia e também o meu detalhamento. Bom, cuidado para não fugir do tema proposto. Cuidado para não escrever o texto com menos de 7 linhas. Tá? Cuidado para não copiar os textos motivadores e questões da prova. Lembra da dica que eu falei, tem a paráfrase, você pode fazer a tradução com as suas palavras.
Cuidado para não desobedecer à estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. É claro, jamais desenhe, escreva gírias, palavras de baixo calão, né, o palavrão, e apresentar outras formas propositais de anulação, como, por exemplo, um candidato que já escreveu um fragmento da receita do miojo em um texto. Nunca desrespeite os direitos humanos dentro do seu texto. Nunca entregue a folha em branco, gente. Vamos escrever, vamos produzir, sem escrever aquilo que não condiz, é claro. E uma informação muito importante, a letra precisa ser legível. Cuidado com a letra ilegível, pessoal. Se você tem dúvida se o seu texto, se a sua letra é legível, apresente um texto, um parágrafo para alguém da sua família, para algum amigo, e peça para que ele dê uma olhada. Se ele não encontrar nada de difícil leitura, é porque a sua letra está legível. No mais, vai dar tudo certo. Tenha uma boa, uma ótima, uma excelente prova. Tá, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.